Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Bom dia, meu irmão e minha irmã, que nos acompanham pelas redes sociais da Paróquia São José. Sejam bem-vindos para meditarmos a Palavra de Deus, que neste dia tão especial, que é a solenidade de São Pedro e São Paulo, estes que são as colunas da Igreja. Pedro, o primeiro entre os apóstolos, escolhido por Jesus para conservar na Igreja a unidade da fé. Paulo, que é o catequista das nações, que foi escolhido por Jesus para semear o Evangelho, até mesmo aonde muitos não acreditavam que poderia dar fruto, mostrando assim a força da palavra de Deus. Deste modo é que a fé chegou até nós nos dias de hoje, porque Jesus continua a chamar pessoas para o serviço da evangelização. Por isso é que nos reunimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste domingo, a liturgia nos faz meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao 19, que diz: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares da terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje tem uma pergunta fundamental: quem é Jesus para nós? As pessoas têm muitas opiniões sobre Jesus e opiniões que às vezes não têm nada a ver com o Evangelho. Muitos veem Jesus como um homem excepcional, cheio de sabedoria, um herói, um revolucionário que se coloca ao lado dos mais pobres, dando a vida para libertá-los. Tais características, elas vão despertando até muita admiração nas pessoas. Mas o cristão de verdade, ele não vive de admiração. Inclusive, existiram e existem no mundo assim pessoas muito admiráveis. Podemos citar aqui Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Dalai Lama e tantos outros nomes. Estes a gente reconhece os seus méritos, já até receberam o Prêmio Nobel da Paz. Mas Jesus, ele é mais do que um herói, mais do que um mestre que nos ensina palavras bonitas e que nós temos admiração. Por mais que tenham existido pessoas boas, somente uma pessoa é capaz de nos dar a salvação eterna. E esse alguém é Jesus. E como ele não existiu, nem vai existir ninguém mais. Jesus é muito mais do que um herói ou um sábio. Ele é o Filho do Deus vivo. Foi isso que Pedro reconheceu, como vimos no Evangelho de hoje. E é isso que Pedro acreditou. É nessa fé firme de Pedro que Jesus constrói a sua igreja. Fé que faz a igreja superar todas as forças contrárias, as forças do mal. E nada pode impedir a igreja de realizar sua missão, de comunicar o Evangelho, a salvação que vem de Jesus Cristo. Todos os que, como Pedro, então, professam essa fé em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo,
passam a fazer parte da construção forte que é a igreja, que jamais será destruída porque tem como pedra angular o próprio Deus. Quando Jesus confia a Pedro as chaves do céu, significa que a igreja tem a autoridade de transmitir os ensinamentos do Evangelho, assim como a autoridade para decidir o que está de acordo e o que é contrário à mensagem de Jesus Cristo. No Evangelho, Pedro é aquele que tem a missão de confirmar a fé dos outros. Isto mostra para nós que a igreja tem no Papa, na pessoa do Papa, sucessor de Pedro, o encarregado da unidade da fé em Cristo, daquela fé que foi professada por Pedro. Por isso, neste dia, rezemos pelo Papa Francisco, pedindo a São José que fortaleça o nosso Papa no seu ministério. Por isso, rezemos: Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, de nossas famílias, de nossa cidade, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma excelente semana, repleta da presença de Deus.